vamos organizar tudo, que não tem muita coisa para fazer, porque é um pessoal tudo antigo já. Só dizer, olha, sua área é essa, sua área é essa, vamos trabalhar. E o que vai ter de peso aí é a gente preparar o material para eles. E também nós estamos assim, tivemos uma reunião essa semana e levantamos, porque a rede de homens ela estava parada, não é? Parada mesmo. E nós colocamos assim, o irmão Rafael e Emily, quer dizer, Rafael, né? A rede de homens porque, falando o nome dela, porque para onde ele vai, ela vai acompanhar, e às vezes tem uma mulher que precisa de alguma ajuda, e ela vai estar ali com eles, né? Será o casal. E Rafa está passando a ser agora, ele está como o líder da rede de homens, né? Então, daqui uns dias nós vamos sentar, nós vamos conversar com os homens, para a gente ativar as atividades, não é isso? Aquilo que é necessário fazer. Então vamos nos colocar assim na expectativa, ficar na dependência do Senhor, para que a gente possa fazer isso aí acontecer, não é? Vamos em busca de tudo isso aí. Amém. Passo a passo a gente vai chegando lá. Amém. Capítulo 6 de Gênesis nos fala sobre o castigo de Deus sobre a desobediência do homem. Isso é uma coisa assim que é real, entendeu? E alguém até pode até pensar o seguinte: mas pastor, isso aí já passou, isso são coisas passadas, são coisas velhas que não vão acontecer mais. Eu digo a você que não, porque é o seguinte: Deus ele vai estar sempre procurando conduzir e tanger o povo por uma rotina, por um caminho, por uma trilha que lhe é importante. E muitas vezes Deus está falando e nem sempre o homem está ouvindo, não é? Nem sempre o homem está dando atenção, deixando passar, porque na proporção que nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Nos dias de hoje, a tecnologia vai avançando, todo mundo se torna entendido, todo mundo se torna sábio, vai esquecendo os marcos antigos, e por esta razão, os princípios que poderiam ser postos em ordem, eles caem por terra. Hoje está difícil muitas vezes até você falar, ou com alguém, você dar um anúncio, você diz, olha, vamos ter que fazer isto. Aí alguém chega, bota a mão aqui no ouvido, faz de conta que eu não vi. Entendeu? Isso não é bom, pessoal. Tem uns detalhes aí que a gente precisa falar para a igreja, porque a igreja precisa descobrir, para ela não ir acumulando, daqui a pouco chegou o ponto que ela não pode mais passar para o outro lado. Mas ninguém me disse isso. Pois é, então a gente precisa ir falando. O problema é que nós precisamos também estar preparados para estar ouvindo algumas coisas, porque a gente hoje está acostumado a ouvir somente coisas grandiosas vindo ao nosso encontro. Isso é bom? Com certeza. Deve buscar? Deve. Mas a correção também e as orientações, nós precisamos buscá-las para nós. Não é assim. Eu não sou o dono do mundo, você não é. Você não é, nós não somos donos de nada. Nós temos um direito legal de atuar, não é isso? Legalmente diante de Deus, em alguns pontos da nossa vida. Mas dizer assim que nós somos o manda-chuva da história, jamais. Isso aí não acontece. Mas tem pessoas que o nariz empinou, entendeu? E às vezes ele nem pode mais se curvar para estar dentro de uma reunião, aonde ele vai ver que uma pessoa vai estar assim, mais inferior que ele, falando para ele. Já não pode mais, porque aquele lugar não cabe mais. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Essa letra seca, que só funciona o intelecto e não funciona o espírito, ela mata. Mas se for uma letra que gera unção e graça para o espírito, ela vivifica. Entendeu? Então nós precisamos acordar para isso aí. E naqueles dias aconteciam essas coisas, não é isso? A rebeldia do homem, naqueles dias trouxe o juízo até eles. E a rebeldia, o homem quer andar sempre na contramão da vontade de Deus. Isto é rebeldia. Deus está dizendo uma coisa, mas o homem está dizendo o contrário.
Deus está falando algo, mas o homem vai estar sempre remendando, não é isso? Vai estar sempre querendo consertar e dizendo, não, mas não é assim, é dessa forma. Essa é a pior praga que existe na vida de uma pessoa. Cristão, né? É a pior doença incurável que existe na vida de um cristão. Por que incurável? Porque no dia da consequência, ele não escapa. É melhor a gente ouvir e dizer, olha, Senhor, não me agradei não, mas tudo bem, vamos lá. É bem melhor fazer isso aí, pensar dessa forma. Mas pensar como se fosse assim, o Senhor da história, não. Entendam, pessoal, entendam, porque só existe um Senhor na nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida? Jesus, porque Ele nos comprou. Amém, pessoal? Nós fomos comprados pelo seu sangue. Ele nos comprou. E se Ele nos comprou, Ele é o dono. Senhor quer dizer dono. Então Ele é o dono da nossa vida. Sendo Ele o dono, Ele tem a incumbência e a obrigação de falar o que Ele queira, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Ele tem realmente este direito legal de falar conosco. Então é imprescindível que a gente pense dessa forma. É inegociável essa atitude. Entenda todo o tempo, entendam. Jesus é o nosso dono. Gostaram da expressão? Jesus é o nosso dono. Sendo Ele o nosso dono, Ele agora vai fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas eu não queria. Então, se você não queria ou não quer, então procure agir de uma forma diferente, que agrada a Ele, e você vai ver Ele falando diferente para você também. A gente muitas vezes procura poupar as pessoas, mas Deus, Ele faz o seguinte: há momentos que Ele deixa a pessoa ir, e a pessoa vai, Ele fala, olha, o caminho é esse. A pessoa diz, não, mas não tem problema não, outros fazem, mas Ele está falando com você, não é com outros. Deixa o erro dos outros que Deus vai tratar com eles. Então Deus vai chamar você, vai conversar com você, muitas vezes está mostrando, mas você está muitas vezes assim resistindo, e prossegue na caminhada. Quando você menos espera, aí você começa a ver a situação acontecendo. É difícil isso aí, é muito duro, não é? Então, o que é que nós precisamos, em que nós precisamos pensar agora? É em fazer o seguinte, nos colocar diante de Deus e fazer com que Ele possa, assim, se sentir realizado em estar conosco, se sentir realizado em trabalhar conosco e vendo que na realidade nós estamos cumprindo aquilo que Ele está mandando, ainda que a gente não faça bem feito, mas deixe acontecer. E não fazer bem feito porque não sabe é uma coisa, e não fazer bem feito porque tem um propósito de não fazer bem feito mesmo é outra coisa. Esses dois lados da moeda que a gente precisa olhar, o pró e o contra. Às vezes eu posso fazer alguma coisa e fazer relaxadamente, porque eu quero. Aí eu me coloco debaixo de um teto de maldição. Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que fizer as coisas relaxadamente. Mas aquele que não faz errado porque não sabe, na tendência de acertar, no propósito de acertar, é outra coisa. Deus o ajuda e o abençoa e o exalta. Amém? Eu posso estar fazendo alguma coisa por aí na obra de Deus, e ela no intuito de acertar, na tendência de acertar, e ela não ser bem perfeita. Não é isso? Isso acontece, acontece. Mas o que é que Deus vai fazer? Ele vai ver a minha luta, Ele vai ver a minha dedicação, Ele vai ver o meu propósito, e Ele vai me abençoar. Mas você que fazia isso aqui, que não era dessa forma, está sendo abençoado sim, porque eu não sabia. Mas Ele vai me ensinar. E na hora que Ele me ensinar, eu vou procurar fazer melhor do que o que eu fazia antes. Esta é a nossa meta. Então, Então o que acontece? Naqueles dias existiam coisas assim que eram desagradáveis perante os olhos do Senhor.
Gênesis capítulo 6, versículo 1. Do 1 ao 9, diz o seguinte: e aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vejam bem, vamos acompanhando paulatinamente, passo a passo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e os seus dias serão 120 anos. Não é? Aqui começa uma história que, na realidade, a gente pode ver o que pode acontecer na vida daqueles que se acham, na vida daquelas pessoas que sentem que são o tal, vamos dizer dessa forma, desculpe eu falar essa expressão, que acha que é tão relevante, que para se colocar diante de Deus, essa pessoa muitas vezes até faz um charmezinho para ser, não é isso? Não é assim. A Bíblia nos diz que nós devemos nos humilhar perante a potente mão de Deus, e Ele nos exaltará no seu devido tempo. Amém? 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O que é isso? Por se multiplicar aquela iniquidade, aquelas imaginações e pensamentos perversos naqueles dias, o pensamento daquele povo era maligno. Eles não davam trégua, eles viviam o tempo todinho maquinando a maldade, maquinando assim a perversidade, melhor dizer. Eles não tinham assim espaço, não paravam num tempo só, para chegar assim e dizer assim: nós vamos ter um dia de adoração ao nosso Deus, nós vamos cultuar ao nosso Deus. Não existia isto. Eles queriam estar o tempo todinho ali como senhores da história, porque naquele dia era um dia que existiam gigantes. Isto, eu não estou falando dos Enaques. E dá de entender pela interpretação que esses gigantes eram homens poderosos, quem sabe até juízes, que não se curvavam perante Deus, e que eles tinham a incumbência de fazer o que bem quisesse, perverter, assumir a perversão do ambiente, da terra, da nação e assim por diante. Era assim naqueles dias. Mas não para só por aí. E Deus olhando tudo aquilo ali, porque nós precisamos entender que Deus é o Senhor de todos. Não entenderam? Deus é o Senhor de todos nós. E no dia, agora preste atenção que eu vou falar uma palavra pesada aqui. No dia em que você achar que você não depende deste senhorio de Deus, Ele vai tolerar você por um tempo, dá um tempo para ver se você se arrepende, vai trabalhar com você, mas se não, você não, alguém lá, ou vai trabalhar com aquela pessoa, se aquela pessoa se enrijecer e achar que é o ponto de vista que ele acha que é, e o que ele quer, e o que ele vai fazer, e o que ele determinar, se ele agir dessa forma continuamente, sem se curvar perante Deus, aí vai chegar a hora que Deus vai dizer: acabou, parou, não tem mais chance para você. Entendeu? Aí a ruína, o fracasso, a derrota vem, porque quando você está no auge, tudo para você é bom, é bonito, é agradável, você sempre está sentindo que é o melhor. Mas no momento da consequência, no momento da destruição, é que as pessoas choram, é que as pessoas vão clamar, é que as pessoas vão justamente gritar de arrependimento, choros inexprimíveis. Porque isso então, pagando a consequência de um dia ter se rebelado contra o próprio Deus,
Porque hoje é assim. Alguém cresceu um pouco na vida e ele achou um jeito de que está chamando a atenção de todo mundo. Ele é o cara, como diz as pessoas. Aí pronto, ele se acha no direito de querer mandar naquilo que Deus é, naquilo que Deus quer fazer. Ele se acha no direito de não querer se curvar perante Deus. Ele se acha no direito de entender, não, mas eu sou assim, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho diploma, eu participei das melhores faculdades do mundo. Eu venho da faculdade de Harvard, eu venho de, olha, eu sou realmente uma potência no mundo. Isto é um perigo eminente, porque Deus não nos julga por aquilo que nós temos, Deus nos julga por aquilo que nós somos. Principalmente quando nós contradizemos com a criação de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus, depois de ter feito o homem e ter realizado toda a criatura, Ele viu que tudo era muito bom. E se hoje Ele olhar e ver uma controvérsia nesta criação, puxada pelo próprio homem, arrastada pelo próprio homem, trazida pelo próprio homem para a sua própria vida, e ele vai se achar rodeado de conhecimentos, poder aquisitivo muito forte, não é isto? O intelectual também muito relevante, e ele está achando que tudo ali é a segurança da vida dele. Não, isso aí é insustentabilidade, isso não é eterno. A Bíblia diz que todas as nações perante Deus são como nada, como alguém que pega um pedacinho de areia e assopra. É assim, as nações, e um homem só, ou dois ou três fazendo isso aí, eles não estão cegos, estão doidos, malucos, não estão entendendo o que estão fazendo, a loucura que estão fazendo. Nós precisamos dar a honra e a glória ao nosso Deus. Só Ele é digno disso aí. Só Ele. Não prepare estas armadilhas, não preparem essas coisas, porque elas vão realmente fazer desabar toda a estrutura, e lá na frente ninguém vai chegar a dizer assim: olha, eu vou orar por você porque eu tenho dó de você. Deus vai fechar essa porta também, porque Deus sabe colocar uma pessoa no deserto. Deus sabe fazer com que uma pessoa sofra sem que ninguém chegue perto. Deus sabe fazer com que uma consequência adentre a vida de uma pessoa sem que ninguém dê jeito. Você vai orar, você vai lutar, você vai pelejar, você vai fazer o que quiser e nada vai acontecer. É como se estivesse ampliando mais e mais a derrota. Queridos, é tempo de baixar a guarda. É tempo de se curvar diante de Deus. É tempo de achar que nós somos esta peça toda. Não, nós somos essa bola toda. Não. Quando a gente começar a descer, aí nós começaremos a crescer. Mas enquanto estivermos caminhando conforme o nosso intelecto pervertido, bagunçado, controvertido, imaculado pelo mundo, nós estaremos o tempo todo sofrendo danos. Mas eu não estou sofrendo danos. Está fazendo as coisas erradas? Estou. Está fazendo tudo certo? Não. Então pode preparar que vai acontecer. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém. Se escapasse, aí você ia dizer: o Deus que eu sirvo, ele é demente, ele é um gagá, ele não sabe de nada. Alguém ali escapou e não aconteceu nada. Vai nessa. Eu não vou, não. Primeiro, eu não tenho força, nem tenho coragem, nem tenho ombros largos para suportar este peso, essa paulada no meu ombro. Não tenho. Por esta razão, eu preciso me curvar perante Ele. Eu preciso me dobrar perante Ele. Eu preciso fazer com que, não é isto, Ele olhe para mim e veja que eu estou realmente assim, dizendo: Pai, eu não tenho força, eu preciso do Senhor. Do que eu chegar e erguer a minha cabeça
e entrar assim como se fosse um trem na linha, né? Não. Vamos ver. Há muita coisa, se a gente for dar espaço a toda a revelação, a gente conhece o dia. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra e pesou-lhes o coração. Aí chega o inteligente, e que muitas vezes pode ser até um teólogo, e ele diz: olha, mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Esse arrependimento aqui não foi um arrependimento não é isso, como é que eu diria, de retroceder. Arrependimento aqui está dizendo o seguinte: Deus mudou a direção. Que naturalmente o arrependimento é quando a gente peca. Deus não pecou. O arrependimento propriamente dito, esse que fala-nos assim, de que Deus mudou a sua direção. Eu não poderia ter feito, entendeu? Eu não queria fazer, eu não quero fazer o homem, não quero continuar fazendo o homem, não quero continuar fazendo essas coisas com esta geração, não. Então, o que foi que aconteceu? Vamos um pouquinho mais adiante. Tanta coisa, né? 7 diz o seguinte: disse o Senhor. Foi o que está escrito na sua Bíblia aí? Bora, pessoal, vamos ler. O que é isso? O que está escrito no versículo 7? Amém? Eu pedi para ler, não foi fazer o som da abelha, não. Entendeu? O que está escrito no versículo 7? Somente a primeira parte. Leia comigo. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, vírgula, deixa aí. O homem que criei. Por que isto? Não é isso aqui, mais na frente ele menciona os répteis, os animais, tudo. Não é isso, aves do céu também. Porque me arrependo de os haver feito. Quer dizer, estava tudo contaminado. E no momento daquela contaminação era irredutível ao próprio homem. Que abre um espaço, abre uma aspa aqui para você. Abrindo aspa, quando há um erro e a gente conserta e a gente se arrepende, o que acontece com isso aí? Então Deus perdoa e sara, conforme 2 de Crônicas 7:14, última parte B. Deus perdoa e sara. Concordam? Se você não concordar, não faz diferença nenhuma, que está escrito. Hoje eu estou um pouco assim, meio esquentado. Brincadeira. Viu? Então, o que acontece? Aqui Deus está vendo que o homem não é, como se diz, quebrantado. O homem não reconhece, é irredutível. Ele continua com o narigão empinado. Ele continua dizendo: eu sou o cara. Cara quebrada, né? É isso. Então, aí Deus disse: não, assim eu quero. Tudo que está com você aí será agora destruído. Não fechei aspas ainda. A segunda parte diz o seguinte: eu quero dizer o seguinte a você: tudo que você tem, atente aqui, tudo que você tem na sua vida, seus pertences, seus bens, sua criação, até seus animais que você cria, se por acaso acontecer alguma coisa com você e você se dobrar, se curvar, Deus te perdoa e livra-te da destruição. Concordam? Mas se você não quiser conserto, o que vai acontecer? Ameaça de destruição para a sua própria vida daquela pessoa e tudo quanto aquela pessoa tem, para não ficar semente contaminada sobre a face da terra. É isso que acontece. Por isso que eu lhe digo, é que nós precisamos olhar para Deus, nos quebrantar e estar o tempo todinho diante dEle, não é isso? Entendendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Fecha aspas. Vamos um pouquinho mais adiante agora. No versículo 8 diz o seguinte: porém Noé, vejam só, todos
estavam corrompidos. Mas no meio desses todos, existia um patriarca, existia um chefe de família, existia um homem que agradava o coração de Deus. Olha, quando Deus quer fazer algo, Ele não precisa de uma multidão. Quando Deus quer fazer algo, Ele se utiliza até de uma pessoa só. Não entenderam? Quando Deus vai fazer algo, Ele não está olhando se tem uma multidão. Um só que estiver agradando a Ele, revestido de justiça e graça, Deus faz acontecer tudo por meio daquela pessoa. Deus pode reconstruir uma história. Você lembra de Neemias? Foi Neemias sozinho, um jovem, copeiro. Quando Anani, um dos meus irmãos mais velhos, mais moços, chegou e me deu a notícia de como estava Judá e Jerusalém, entendeu? Então eu me assentei por alguns dias e jejuei e orei, lamentei perante o Deus dos céus. E ali ele ora, confessa, se arrepende, e Deus assim, e depois ele diz: olha, eu também tenho pecado, a casa do meu pai também tem pecados. E eu quero perdão para todos. Perdoa, Deus. Reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstrói, Senhor, tudo para a honra e glória do teu santo nome. E Deus o ouviu, porque o coração quebrantado, o espírito compungido, Deus não despreza. Amém? Agora o coração rebelde, não vai muito tempo, ele já vai embora. O que aconteceu? Vou só dar uma referência, senão eu acabo mudando a mensagem. Em seguida vem a resposta. O rei Artaxerxes, tomando café com a rainha, aí chega Neemias. Um copeiro, para servir a um rei, tinha que estar com um semblante alegre, tinha que estar sorridente, com satisfação. Primeiro provava, depois passava para o rei. Quando o rei olhou, disse: o que é isso? Que tristeza é essa, se você não está doente? Aí ele contou a história. A cidade dos meus pais, os muros estão derrubados e as portas queimadas ao fogo. Aí o rei, olha a resposta do quebrantamento. O rei perguntou: e o que é, deixa eu falar com a minha palavra, o que é que você pensa em fazer? O que é que você vai fazer? Ele disse: se agradar ao rei, se aprovei o rei, que me dê isso, e pediu madeira, pediu guarda, pediu tudo, pediu licença, pediu tudo. Quanto tempo leva? X. Aí automaticamente recebeu tudo e foi embora fazer a reconstrução. Todos que estiverem debaixo de ruína, quando se arrependerem, Deus vai fazer uma ótima reconstrução na vida, na história, em tudo que houver na sua vida. Tudo. Não adianta. Em tudo. No versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Olha, mas era todo mundo que estava ameaçado a destruição. Deus agora está fazendo acepção de pessoas? Opa, não. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Ele não faz acepção de pessoas, o que Ele está fazendo aqui? Ele está destruindo aquilo que poderia ser, não é isso, ou uma ameaça para gerações futuras. E Deus chega para Noé e diz: estas são a geração de Noé, não é isso? Olhou e viu, não é isso? E no versículo 9 ele diz: olha, Noé era varão justo e reto em suas gerações, e andava com Deus. Amém? Deu para entender? Leia o versículo 9, guarde e risque ele. Noé era a segunda parte da frase. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Gerou filhos, não é isso? Sem, Cã. Tem pessoas que dizem sem cão e Jafé. Sem cão, não. Sem Cã e Jafé.
eram esses 3 filhos. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de quê? Meu Deus, se essa é a leitura que vocês estão fazendo em casa, nós estamos roubados aí. A terra estava cheia de violência, pessoal. Era a semelhança dos nossos dias. Por isso que você precisa prestar atenção. Violência. É a semelhança dos dias que estamos vivendo. Corrupção e violência. Entendeu? E então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Quer dizer, eis que eu vou destruí-los juntamente com a terra. Deus falar um negócio desse assim, meu Deus do céu. Aí o cara diz: olha, eu vou correr daqui, porque já não resisto mais, isso aí não dá mais para enfrentar. Mas ele chegou para aquele que era justo. Quem era o justo? Noé. Olha, está melhorando. Quem era o justo, irmãos? Noé. Foi que Deus disse a ele. Veja aí no versículo 14, leia para mim, por favor. Todo mundo, alto. Ainda não prestou. Que eu estou mandando vocês ler, você sabe por quê? Porque você vai ler, você vai gravar na mente, e que chegar em casa você vai reler isso aí para você entender o fio da meada de toda a história. Leia mais uma vez o versículo 14. Eu não vou deixar isso aqui de graça não. Vamos, todo mundo. 1, 2, 3. Betumarás por dentro e por fora com betume. Por quê? Vejam bem, Noé estava saindo de um espaço corrompido, perverso. As contaminações rodeavam ele, tanto a influência física, visível e espiritual estava ali cercando-os. Deus assim o manda betumar, fazer a arca e betumar. E Moisés, como é o nome do abençoado? Noé fez, entendeu? Fez, era Deus mandando e ele fazendo. E o que ocorre com isso aí? Está pronta? Está? Agora faça o seguinte: vamos betumar esta arca. E o betume aqui transmite para nós a ideia de proteção também para a sua vida, a fim de que as influências não viessem assim, não é isto? Se comprometer com ele ou perturbá-lo, né? E a arca também, que as águas não entrassem para fazer com que eles morressem. Da mesma forma, é um sentido figurado, tanto a arca, não é isto? Que simbolizava a arca da salvação, como também nós, o templo de Deus, que simboliza, não é isso? O tabernáculo de Deus, ser totalmente assim cercado, porque as influências que eles estavam vivendo, no meio delas, eram muito grandes. Era algo terrível. O que é isso? Conclua aí agora, vou concluir. Era fazer o seguinte: se precaver contra as influências, se precaver contra as práticas daqueles dias, porque ele era justo. Mas a partir do instante que ele estivesse vivendo ali um tempo isolado, ele poderia ser contaminado com as lembranças passadas. E Deus assim deu a ele uma direção: faça tudo isso aí, betume a arca. E quando você estiver betumando a arca, você lembre que o seu espírito, a sua alma precisa ser betumada, precisa ser, as brechas que tiverem, precisam ser fechadas. Era assim que Deus queria que ele fizesse. E Deus o abençoou, Deus o honrou, e ele se tornou um homem assim, bem sucedido. E o que foi que Noé fez? Noé disse: não, Senhor, eu não posso, não é? Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim o fez. Pode olhar aí no versículo, deixa eu ver aqui.
Disso, não é porém achou graça nos olhos. Estas, no versículo 9. Então, o que ocorre com isso aí? É que nós precisamos estar acordados para esse ponto de vista. Vamos um pouquinho mais adiante. E no versículo, Gênesis 7, no versículo 1, nos diz o seguinte: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca. Vejam bem, pessoal, a família do justo, ela é preservada. Não entenderam? A família do justo é preservada. A família do justo é poupada. A família do justo e o que o justo tem é preservado. Amém? Porque o justo, ele agrada a Deus. Quem é o justo? É aquele que se ocupa com Deus. Quem é o justo? Aquele que tem prazer em servir ao Senhor. Oh, irmãos, quantas pessoas hoje que perderam também o prazer de estar servindo ao Senhor. Quantas pessoas que estão desmoronadas. Você vai à igreja? Eu não sei. Você ama a Deus? Eu não sei. Sem contar aqueles que ficam pilotando de um lugar para outro e ainda acha que apoia, né? E eu estou fora dessa daí, porque o final de tudo é ruim, é uma ruína. O final de todas essas coisas é um fracasso terrível. Eu tenho alguns exemplos disso aí. Então, o que nós precisamos fazer com isso aí? Vamos lá. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E Noé entra. Noé faz a arca, leva os animais que Deus mandou, põe tudo na ordem, enfileiradozinho, entra na arca. Mas uma coisa também que leva muitos a bater na porta, não é isto? Da incredulidade. Ele diz: olha, isso não tem nexo uma coisa com a outra. Esse cara está maluco, não é isso? Um tempo quente como este, não vai chover nem nada. Ele fazendo uma arca, tudo seco, não é isso? Ainda enche a arca de animal e bota a família lá dentro. Esse cara está desnaturado, não tem cabeça, a cabeça dele está fora do lugar. É assim que muitas vezes é visto aquele que obedece a Deus. É assim que é considerado aquele que tem aliança e faz questão de amar e obedecer a Deus. É assim que ele é considerado, não é isso? Fanático, gagá, desnaturado, elemento fora, todo desequilibrado, descontextualizado. É assim que é visto. Mas uma coisa que nos chama atenção é a seguinte: é uma coisa assim imutável, que é a nossa obediência e a gente saber ouvir Deus. Acabou. Irmãos, depois que Deus começar a falar ao seu coração, depois que Deus lhe disser tais coisas, depois que Deus lhe orientar, depois que Deus trouxer à tona toda a resposta para a sua vida, só basta você fazer uma coisa: trabalhar para colocar isto aí em prática. Você vai ser combatido muitas vezes. Não faça assim, porque não dá, não é assim, não pode, não deve. Não. Aquilo que Deus está dizendo, entendeu? E deixa o resto com Ele. É o que Deus quer fazer, porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. O que é que eu sei, pelo amor de Deus? Eu não sei de nada. Não sei de nada que vai acontecer amanhã. Deus sabe todas as coisas. Você não sabe de nada que vai acontecer amanhã. Porque se você soubesse, você nem via a igreja, estava tudo arrumando, aparatando tudo, não é isso? Para quando chegar está tudo pronto. Mas você não sabe, nem eu sei. Mas Deus sabe. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Deus sabe de longe, antes que saia uma palavra da minha boca, Deus já sabe, Ele já entende tudo. Ele é fiel, Ele vive, Ele é vida, Ele é o Senhor. E Ele fala, Ele é real. E é por isso que nós precisamos estar o tempo todo da nossa vida perante Ele.
Essa ideia da gente ficar na coluna do meio, o cristianismo light, porque é moderno e não precisa fazer. Uma certa vez eu ouvi da boca de uma pastora o seguinte, porque uma ovelha chegou e identificou-se assim como deveria. Ela olhou para ele assim e disse: meu irmão, vamos deixar de tanto fanatismo, vamos deixar de tanta coisa, seja mais moderno. Pessoa idosa, esposa de alguém que tem influência. Vamos simplificar as coisas. E olhando, o que foi que foi feito, afinal de contas? Ele lhe respeitou, ele lhe honrou, tratou com decência biblicamente. E você achou que está indo longe demais, a coisa está muito sofisticada, muito rebuscada. Cuidado com essas coisas. É tempo de descer. É tempo de descer. É tempo de se dobrar, é tempo de se curvar perante a face do Senhor. É tempo de entender que só Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele não fizer nada, nós faremos. Se Deus não edificar a cidade, em vão edificarão os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalharão assim os guardas. É Deus quem faz tudo. É Deus quem tem o controle da nossa vida. É Deus quem vai governar você. É Deus quem sabe o que é que você está enfrentando hoje e amanhã também. Há coisas que estão no seu coração que só Deus sabe. Ele quer mudar isso aí. Ele quer mudar a sua história. E você não está deixando isso acontecer. Porque você está se prevalecendo, porque você conhece o Evangelho, você já sabe orar, já sabe ler a Bíblia. Para com isso. Para com isso. Dê a honra e a glória a Ele. Se Ele está tocando aí na ferida, meu irmão, dobre-se, entenda e diga: Senhor, eu já ouvi, é isso que o Senhor quer, agora eu vou fazer. Antes que seja tarde. Antes que você não possa mais fazer nada pela sua própria vida. É hora disso aí. Bom, mas vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 3. Nós estávamos lendo o 7:3. Também das aves dos céus 7, macho, fêmea, para se conservar em vida. Aqui chega aquele negócio da ideologia de gênero, né, que muita gente quebra a cara aqui. Conservar em vida. Por quê? Versículo 4: passados são ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. É o problema que nós achamos muitas vezes. Eu estou muito bem fortalecido, eu estou muito bem guardado, eu estou muito bem protegido, e nada contra a minha pessoa, nem contra mim. Deixe-me viver a vida, eu vou viver como eu quiser. Boa sorte. Prossiga. Agora lá na frente, na hora da adversidade, você não pense nem sequer em reclamar com ninguém. Corra para Deus e diga: Deus, eu fui o infeliz, o miserável da história, que fiz tudo isso acontecer por causa dos meus desígnios. Estou colhendo isto na minha natureza, na minha carne, na minha vida. É isso que a gente precisa saber. Porque existem muitas bajulações que mantêm as pessoas dentro do seu campo errado, irredutíveis. E nós precisamos acordar para essa situação. E Deus sabe justamente como fazer acontecer. Olha, 40 dias de chuva. Sem contar que Noé já tinha entrado, já estava com 7 dias lá dentro. Imagina, o cara trancado dentro de uma arca.
um bocado de animal lá dentro, dando comida a eles, e eles lá bagunçando também. E você com a família. Todo mundo que passava dizia, esse cara está doido. Viu que a velhice endoidece? Mas ao cabo dos 7 dias, aí as chuvas começaram a descer, pouquinho, foi aumentando, copiosamente 40 dias. E aqueles que estavam, que Noé pregava, aqueles que Noé advertia, aqueles que Noé dizia para eles, fulano, olha, vamos buscar a presença do nosso Deus, ou evangelizava e mostrava o caminho da justiça para eles, eles diziam, não, que nada, você está ficando bobo. Não é assim não, eu vou curtir, eu preciso viver a vida, eu não vou ver em cativeiro não. Aí ele deixou. E Deus chegou, não, faça a arca e entre nela. Ele ouviu a voz de Deus, fez a arca, que fazer uma arca daquela foi uma mão de obra, mas ele fez.